Bom, vamos também falar sobre o acabamento do cordão de solda. Eu fiz o chanfro, preenchi com solda e como eu vou fazer aquele acabamento. O primeiro deles que a gente tem é o reto, tá? Então eu tenho uma solda em U aqui, ele está em cima da minha linha de referência, então ele é do lado oposto, está perfeito. E eu fiz uma reta em cima do meu U aqui. Essa reta aqui indica para mim que o acabamento deve ser reto. E após a soldagem, eu preciso vir aqui e remover o excesso de solda aqui, tá? Eu também posso indicar até o acabamento que eu desejo em cima dessa solda, porque às vezes passa um anel raspador, alguma vedação aqui por cima e você precisa controlar essa rugosidade da forma devida. No caso aqui, eu indiquei por norma, né, N8, o símbolozinho aqui a gente vai estudar em outra aula, quer dizer que você tem que retirar material aqui, então você precisa remover aqui e retirar material e deixar com o acabamento N8, beleza? Eu tenho o cordão que a gente chama de convexo também, a gente usa ele muito quando a gente precisa deixar um reforço aqui, é muito comum da gente fazer isso em união de chapa, deixa ele um pouquinho para cima em chapas de tração, para favorecer o reforço, então se você puder deixar também é legal, é assim que a gente indica que a solda tem que ter o acabamento convexo. Nós temos o acabamento côncavo, tá? Que ao invés de ser para fora, ele é para dentro. Então é quando vai passar alguma coisa aqui que não pode topar em nada, tá? É assim que a gente indica o acabamento. Bom, nós temos mais dois símbolos amplamente utilizados. O primeiro deles é essa voltinha na interseção aqui das duas linhas de referência. Aqui. Essa voltinha significa para nós o seguinte: a solda tem que ser feita toda no contorno daquela peça. Então, se é uma peça de circunferência, é um flange, e eu coloco esse símbolo, quer dizer que eu tenho que fazer a minha soldagem ao redor da minha peça por completo. Já esse símbolo, que parece mais uma bandeirinha do campo minado aí, também colocado na interseção, diz para nós o seguinte, que essa soldagem precisa ser feita no local. Então, por exemplo, pega uma tubulação da Petrobras, ela tem 100 metros. Você vai com uma barra de 6 metros lá, encosta uma na outra, a soldagem é feita em campo. Então ela é feita no local. Beleza? E nós temos mais uma coisa. Nem sempre a soldagem ela vai ser feita em uma operação única. Ela pode ser feita em várias operações. Então eu posso ir puxando linhas de referência e indicando todas as operações, inclusive as minhas operações de teste. Ensaio com partículas magnéticas, ultrassom, raio-x, beleza? Também indico aí. Bom, vamos falar sobre o dimensionamento da solda. Como é que eu indico este tamanho na minha representação? No caso aqui eu tenho uma solda simétrica, né? Ela é de 7 por 7. Você vê que não tem chanfro na minha peça. Se não tem chanfro, o meu símbolo de preenchimento de soldagem aqui, ele é fechado, tá, galera? Ele é uma solda em chanfro aqui, tá? Então, antes dele, ou à esquerda dele, né? Antes dele, vem para nós o tamanho. Se tem só um número, quer dizer que ela é simétrica. Se ela está debaixo da linha, quer dizer que ela é no ponto de toque da seta. Nós temos as soldas também que não são iguais os dois lados. Depende do tipo de aplicação do produto. Por exemplo, eu tenho uma solda aqui de 11 por 7. Tá? Ó, eu indiquei do outro lado, por isso ela está do lado de cima da linha. Eu indico primeiro o meu comprimento em Y, para depois o meu comprimento em X. Então eu falo a minha altura pela minha base. 11 por 7, sempre antes do meu símbolo de soldagem. Como é que eu indico, por exemplo, o meu chanfro, né? No caso aí eu tenho um chanfro reto ou afastamento. Eu indico da seguinte forma. Tá lá o meu símbolo, lembre-se que o símbolo de chanfro ele é sempre aberto. E qual que é a distância que eu quero? 3 milímetros. Então tá aqui, ó. Afastado 3 milímetros e o meu símbolo.
Perfeito? No caso, eu tenho uma peça em V. Aqui eu faço toda a minha indicação. Olha aqui para vocês verem. Ó. Antes do símbolo é o meu tamanho da solda. 6, porque ela tem que preencher todo o meu V. 90 graus é o ângulo dos meus chanfros. E 3 milímetros é o afastamento que eu tenho entre as chapas. Olha como com um símbolozinho bem simples a gente passa bastante informação. Isso é muito importante na execução de um projeto para que ele fique da forma devida. Outro jeito que nós temos é marcar a solda em cordões. E o cordão é dimensionado após o símbolo. Então eu tenho meu símbolo de soldagem aqui, o dimensionamento do cordão é dado após o símbolo, sempre por comprimento do cordão pela repetibilidade do cordão, ou largura por passo, que é 80 milímetros de comprimento do meu cordão por 150 milímetros. Ah, mas a cada 150 milímetros, sim. Do centro aqui ao centro aqui, 150 milímetros. Beleza? Então, ela se repete a cada 150 milímetros. E tá aí, ó. Antes do meu símbolo, o meu dimensionamento da solda. Isso quer dizer que daqui aqui tem 6, daqui aqui também tem 6. O tipo da minha solda, que é uma solda em chanfro, o comprimento do meu cordão, tá aqui, pelo espaçamento entre eles, ou pela repetição dele, ou o passo dele, que é 150, do centro aqui ao centro aqui. Ele está do lado de baixo da minha linha de referência, logo ali é no ponto de toque da minha seta. É justamente a visão da minha vista isométrica que eu tenho. Eu tenho também, por exemplo, nesse caso, se você olhar o símbolo aqui, ele está defasado em meio símbolo, ou um símbolo completo em relação ao outro. Isso indica para nós que a solda é cruzada, tá? Então eu tenho que fazer esse cordão de cá, fazer o outro de cá e dividir essa diferença igualmente, tá? Então tá lá o comprimento de 50 com o passo de 100, comprimento de 50 com o passo de 100, comprimento de 50 com o passo de 100. Beleza, galera? É muito simples aí, né? Só ficar atento ao que o símbolo diz para nós. Então vamos lá, vamos passar sobre o símbolo. Primeira coisa, linha de referência, né, galera? Se o meu escrito está acima do símbolo, é o lado oposto da chapa. Se ele está abaixo da linha, é onde toca a minha seta de referência. Beleza? Nós temos também a dimensão da solda, lembra? Ela vem sempre antes do meu símbolo. Eu tenho o símbolo na minha seta, como eu falei, se ele está em cima, é do lado oposto, se ele está embaixo, é onde toca a seta. Eu tenho a minha abertura da raiz ou chanfro, né? O meu tipo de chanfro que eu vou fazer, também indicado. O ângulo do chanfro, lembra? A gente falou dele, ainda tem o acabamento do chanfro, né? O do cordão. E eu ainda tenho se existir um acabamento superficial ali desejado. Nós temos o nosso comprimento do cordão, nós temos o passo de repetição desse cordão, nós temos se ela vai ser feita no campo e se você vai soldar em torno do contorno inteiro. E na cauda, a gente ainda tem informações adicionais, né? Quando necessário especificar alguma norma ou processo de soldagem, galera, a gente indica ali se vai ser MIG, TIG, MAG, eletrodo revestido ou a norma que você deseja seguir, tá bom? Se isso tudo aí não for suficiente, faça uma instrução normativa de fabricação e explique passo a passo o que você quer. Normalmente eu faço isso quando eu tenho que dar uma peça de esforço mecânico ou de mecânica precisa muito alta e eu preciso especificar detalhadamente
como proceder cada etapa. Aí eu faço uma folha de instrução também. Então a gente tem os símbolos, mas você pode fazer uma folha de instrução também quando é muito complexo. Representação de ensaios destrutivos ou não destrutivos. Eu coloquei aí algumas simbologias de alguns deles, né? Partículas magnéticas, líquido penetrante, inspeção visual, dimensional. Isso daí vai de acordo com cada um. E a Petrobras tem a dela, tá? Então, muitos engenheiros vão trabalhar para a Petrobras aí, consegue aí alguma dos símbolos dos ensaios não destrutivos deles. E tá aí um exemplo aí, ó, de uma união, de uma tubulação, e tá aí, ó, o que esse símbolo quer dizer para nós? Que minha solda tem 6 milímetros, né? O tamanho do meu chanfro, o tamanho da minha solda, que essa abertura aqui, ó, da minha raiz ou do meu chanfro, né? Ele tem 120 graus. Eu quero um acabamento convexo, então quer dizer, vai sobrar material para fora aqui. O símbolo está aberto, né? Então é chanfro. É a minha primeira operação. Eu tenho que soldar toda ao redor da minha peça, aqui por completo, e eu tenho que ser feita com ela montada em campo. E depois de fazer essa solda, a minha segunda operação é um ensaio por partículas magnéticas. Beleza? Compreenderam? Aqui um símbolo bem mais simples. No caso aqui, uma solda em chanfro. O meu dimensionamento é 6 milímetros, ela é isométrica, né? Dois lados iguais aqui. E ela está feita toda ao redor. Então é simplesmente só eu soldar aqui em volta. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Tá? Muito obrigado e ótimos estudos.